E aí, pessoal, o professor Marcos aqui. Hoje eu vou continuar o comentário do livro O Poder da Geografia, o Futuro do Nosso Mundo em 10 Mapas de Tim Marshall. Já fiz um vídeo falando do primeiro capítulo, que foi sobre a Austrália, e hoje eu vou falar sobre o Irã, aquele país que um dia já foi um grande império, o Império Persa. Ô, Leandro, conta quantos? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas. Inicialmente, o capítulo ele começa a dar algumas características físicas, né, da geografia física do Irã, que é uma presença de montanhas que formam um verdadeiro anel ali em seu território, um anel de crosta, né, que dificulta bastante a invasão do território, ou seja, já é uma característica geográfica que lhe dá uma vantagem estratégica. Tem uma presença também de desertos de sal, né? Temos uma carência hídrica, a falta de água, que é um problema para aquele país. E no que diz respeito à sua localização, o Irã está ali no Oriente Médio, né, cercado por muitos países árabes. E algo bem interessante daquele país é a grande diversidade étnica de sua população. Temos vários povos que convivem dentro daquele território, a maioria, né, de origem persa, mas temos também, por exemplo, os curdos, que inclusive reivindicam uma territorialidade. Os curdos é um povo, né, uma grande população étnica que não tem um reconhecimento territorial. E outro detalhe do quadro natural é a riqueza em combustível fóssil, que é uma das características que destaca o Irã, né, como um país importante no Oriente Médio e também para o mundo, devido a este recurso de importância econômica global. A origem, como eu falei, as origens do Irã estão relacionadas aos persas, né? Apesar de muitos associarem o Irã a um povo árabe, eles não são etnicamente árabes, e sim descendentes, em sua maioria, do povo persa, o qual as suas origens aí datam de pelo menos 4.000 anos. Império este que começou sob o domínio de Ciro II, que devido a algumas batalhas, né, onde foi derrotado, foi sucedido por seu filho, este que protagonizou a famosa batalha com os espartanos, que enfrentou o Leônidas. Esta primeira fase do Império ela é encerrada com a invasão, né, de Alexandre o Grande, e o outro Império Persa só vai se levantar 100 anos depois. Chega um momento em que os árabes ocupam aquela região, que apesar deles não terem ficado para dominar o território, né, eles acabaram sendo expulsos. No entanto, os árabes deixaram um elemento cultural muito importante que vigora até hoje, que é o Islã, né, a religião islâmica. Veio os Safávidas, que unificou o país, inclusive foi um rei safávida, o Ismail, que anunciou que o Islã seria a religião oficial do Irã. Os Safávidas eles foram derrotados, foram derrubados do poder por clérigos, né, que pregavam que somente um religioso erudito poderia governar o país. Ok, nós vamos avançar um pouco aí para o século XX. Acontece que veio a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, dos grandes eventos ali do século XX, e começa a ter a intervenção das potências que se levantaram nesses processos de guerra. E foi no início do século XX que os britânicos começaram a olhar para a riqueza do petróleo do Irã. Os britânicos queriam transformar a Pérsia em um protetorado, no entanto, houve ali uma tomada de poder por Reza Khan, o qual foi nomeado o Shah Pahlavi. E este, em 1935, mudou o nome de Pérsia para Irã. Veio a Segunda Guerra Mundial e, com isso, houve uma ocupação, uma invasão britânica e soviética, sob a alegação de que eles estavam flertando com o nazismo. Veio outro governo, o governo de Mohammad Reza Pahlavi, e este trouxe a ideia da nacionalização do petróleo iraniano. Já existia ali uma companhia de exploração do petróleo, a Companhia Anglo-Iraniana, no entanto, né, sabemos que beneficiava muito mais os britânicos do que o próprio país. Com isso, com essa possível nacionalização do petróleo,
Britânicos e americanos ajudaram a dar um golpe de Estado no Irã. O que acontece é que após essa confusão, surgiu oposição de todos os lados. Reformistas, conservadores, comunistas, todos em cima do Shah, e isso tudo culminou na famosa Revolução Iraniana de 1979. E é a partir daí que nós vamos ver uma drástica transformação política do Irã, pois o poder político passou a ser concentrado em uma figura religiosa. Levantou durante esse processo uma figura chamada Khomeini. Khomeini foi uma figura religiosa que se tornou o Ayatollah do Irã naquele momento e foi bastante influenciado por ideias bem radicais do Islã. Uma frase bem conhecida dele é que ele dizia que o Islã ou é político ou ele não é nada. Ou seja, aquela ideia de que o Islã é a base das ideias políticas, sociais, econômicas, ou seja, de toda a sociedade iraniana. E vale lembrar que a vertente que predomina ali no Irã do Islã é a xiita. Khomeini assume o controle político do país após a fuga do Shah. E 10 dias após a sua chegada, já iniciou o terror. Torturas, execuções, perseguições de opositores políticos, isso tudo aconteceu naquele momento. Foi estabelecido o exército revolucionário, o exército da guarda revolucionária. As mulheres tiveram a sua liberdade reprimida, houve uma opressão muito grande às mulheres quanto à sua participação na sociedade iraniana e uma gigantesca concentração de poder nesta figura religiosa que é o Ayatollah. Bem, mais adiante nós vamos ter uma tentativa de invasão do Iraque, que achava-se que seria uma incursão rápida, né? No entanto, o Saddam Hussein estava muito enganado e acabou que foi um conflito que durou 8 anos, uma verdadeira carnificina com muitas baixas de ambos os lados. Houve um cessar-fogo, a guerra acabou e um ano depois o Ayatollah Khomeini morreu. Aí veio uma sucessão de outros líderes que se deu à base de muita confusão política, manipulação de eleições, até que em 2013 assumiu Hassan Rouhani, que conseguiu se reeleger, mas manobras políticas por parte do Conselho de Guardiões, em 2020 ele não conseguiu se reeleger. Atualmente o Irã ele continua muito isolado economicamente, economia enfraquecida e com relações tensas tanto com países ocidentais como seus vizinhos árabes. Existe um discurso muito grande de ódio por parte do Irã com relação a Israel. No conflito árabe-israelense, eles tomam parte do mundo árabe e eles consideram os Estados Unidos o grande Satã e Israel o pequeno Satã. Há discursos como, por exemplo, de dizer que Israel é uma glândula cancerosa, maligna, que precisa ser extirpada. Um fato que alterou muito as relações geopolíticas do Irã foi que em 2002 alguns dissidentes iranianos informaram que o Irã estava enriquecendo urânio. Ou seja, veio ao mundo a preocupação do Irã estar construindo armas nucleares. Com isso, sucederam-se, né, muitas sanções econômicas, o que atrasou mais ainda a economia iraniana. Sanções por parte dos Estados Unidos, da União Europeia e da ONU. Por outro lado, apesar dessas sanções, o Irã tem construído fortes laços econômicos com a China. Em 2015 veio um acordo nuclear com os Estados Unidos, o que mais adiante foi desfeito no governo Donald Trump, voltando às sanções americanas sobre o país. Nessa relação Estados Unidos e Irã, existem algumas exigências, né, de ambas partes que, caso fossem atendidas, resolveriam um pouco essa tensão nos dois países. Por parte dos Estados Unidos, né, é exigido que o Irã permita uma investigação minuciosa sobre a produção de armas nucleares por parte da ONU, deixar de financiar grupos terroristas como o Hezbollah e abandonar sua posição no conflito árabe-israelense. Atendendo a essas exigências, os Estados Unidos retirariam as suas sanções econômicas, não tentariam mudar o regime político do Irã e cooperariam economicamente para a construção de uma indústria energética naquele país. No que se refere aos países árabes da vizinhança, o que acontece é que, se confirmar essa possibilidade de armas nucleares no Irã, muitos deles provavelmente se aproximarão cada vez mais dos Estados Unidos, o que aprofundaria a crise entre esses dois países. Pessoal, fazendo um adendo aqui,
editando o vídeo, eu verifiquei que eu não falei de um aspecto geográfico muito importante do Irã, que é a questão do Estreito de Hormuz. Esta pequena faixa, né, que dá acesso ao oceano, que fica localizada entre o Irã, Omã e Emirados Árabes Unidos. E por ela passa cerca de 30% do comércio mundial de petróleo. Portanto, é uma carta na manga estratégica para o Irã, pois decidindo interditar essa passagem, fechá-la, causaria uma crise econômica a nível global, algo que ele já ameaçou algumas vezes. Então, esse alguns tópicos que são abordados no capítulo referente ao Irã. Espero que tenham gostado, tá? E, como eu falei, pretendo continuar a resenha dos capítulos deste livro. Sei que vídeos longos aqui no Instagram não vingam, mas se você assistir até o final, curte aí, compartilha, comenta, que isso ajuda aqui na página.